Olá, minha gente, tudo bem? Nós vamos conversar hoje um pouco sobre tipologia textual, né, que já iniciamos na aula anterior, mas nós vamos falar também, nós vamos focar aqui em uma tirinha de Mafalda, tá? Então, nós vamos ver essa linguagem, né, verbal e não verbal na tirinha, vamos trabalhar um pouco a interpretação e vamos ver também uma abordagem à tipologia, certo? Então, vejamos aqui esta tirinha. Olha, esta tirinha ela já caiu algumas vezes em prova de concurso, né? Então, nós temos aqui assim, ó, Mafalda chega para a mãe, Mafalda e a mãe costurando aqui sentada, né? Mafalda chega, joga algumas moedas, porque é importante nós fazermos também a leitura do texto visual. Não podemos esquecer que as tirinhas, elas têm a linguagem mista. O que significa dizer? Significa dizer que nós temos a linguagem verbal e não verbal, né? Isso é a linguagem mista. Nós temos também quadrinhos mudos. Existem os quadrinhos mudos, né? Mas os quadrinhos mudos, nós sabemos que nos quadrinhos mudos não há balão, não há nenhum texto verbal. Nós temos que entender apenas pelo texto visual. Neste caso daqui, não. Nós temos a linguagem verbal e não verbal. Então, nós temos a linguagem mista, né? Vejam bem, Mafalda chega, joga as moedas aqui, né? E diz assim, tomem, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. Olha a expressão da mãe, tá? Porque as expressões faciais, elas são textos, certo? São indícios de texto. Olha a mãe espantada aqui com a costura, né? Sobre o colo, a agulha, o tecido, e Mafalda com a cara de frustração, diz assim, e tudo por causa do bendito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz, e sei lá o quê. Olha a expressão dela de frustração, né? Aí a mãe dela olha para ela e pergunta, inquilino, que inquilino? E ela coloca a mão no peito, isso é questão de concurso, né, que as pessoas, houve uma questão, já perguntava se ela estava falando do quê, se era, a que ela estava se referindo, se era a questão do coração, se era a consciência. Algumas pessoas marcaram o coração porque ela coloca a mão no peito. Ela diz assim, esse que a gente tem aqui dentro. Nessa ocasião, nesse contexto, Mafalda está falando da consciência dela, né? O inquilino é alguém que mora em um lugar, né? E ela disse que o inquilino dela, o inquilino, alguém que mora, o que ela tem, que é a consciência, não permitiu que ela ficasse com o troco. Vejam, mas a questão que nós vamos abordar hoje é essa aqui, ó. Eu peguei, isso aqui foi uma prova, uma atividade, na verdade. Eu peguei algumas questões para nós trabalharmos, tá? Nós vamos ver a princípio essa sexta. Vejam bem, nós temos assim no enunciado. As tirinhas são gêneros textuais que exploram as linguagens verbal e não verbal. Suas principais características são, veja que interessante, todas as alternativas iniciam se referindo à tirinha como tendo uma linguagem de que maneira? Uma leitura atraente. Não, linguagem não, perdão, uma leitura atraente, né? Depois nós temos aqui, então, todas, para o primeiro item, a gente sabe que ele está quase que afirmando aqui para você, né? Está lhe dizendo, olha, toda tirinha tem uma linguagem atraente, de fato. Qual é a questão? Eu falei, inclusive, isso pela manhã, e falei durante a semana também com as turmas do cursinho. Geralmente, quando o aluno vê uma tirinha em prova, ele diz assim, oba, né? Eita, que bom, questão boa, é tirinha, eu amo tirinha, eu também amo tirinha. Mas vamos compreender o seguinte, que as tirinhas, os quadrinhos, eles trazem linguagem mista. As pessoas são levadas a apenas ler os balões e muitas vezes desconsideram as expressões faciais, os cenários, o contexto, né? Porque a tirinha é uma narrativa. E observe que interessante, essa questão ela cobra tipologia. Veja aqui que na letra A ela diz produção em quadrinhos, apresentação descritiva. Toda tirinha tem a produção em quadrinhos. Então, está certo aqui. Mas a apresentação é descritiva. Olhe, o que é uma linguagem, o texto descritivo? Ele descreve. Então, ele descreve o ambiente, ele descreve as pessoas, ele descreve os sentimentos. Mas observamos aqui uma situação, não é só uma descrição. Não é verdade? Mafalda diz que pensou em ficar com o troco, mas ela desistiu porque o inquilino, a consciência dela não permitiu.
né? A consciência começou a dizer que isso é feio, que isso não se faz, sei lá o quê. Então, começou a incomodá-la e ela devolveu o troco para a mãe. O troco da padaria, né? Enfim, então não é uma descrição que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui uma situação com... E, além do mais, observe mais aqui o cenário, ó. A gente tem o onde, aqui uma sala, provavelmente. A gente tem quem? A gente tem personagens, Mafalda e a mãe, né? A gente tem o quê? Que é a situação, o enredo aqui, né? Esse troco da padaria, que Mafalda tenta pegar, mas acaba sendo incomodada pela consciência e devolve, né? Então, a gente tem aqui o começo, meio e fim da situação, né? Que ela chega, joga as moedas, a mãe questiona quem é esse inquilino, ela diz que é a consciência dela, esse que mora aqui dentro, que não deixou. Então, isso aqui é os aspectos da narrativa, da tipologia narrativa. Então, a gente tem que tirar aqui logo a descrição. Na letra B, a gente tem leitura atraente, ok, produção injuntiva. Olha, injuntiva, a tipologia injuntiva, ela tem a ordem, a voz, no modo imperativo, dando ordem, né? O pedido, fazendo o pedido. E também, na produção injuntiva, nós temos um passo a passo, é um texto instrucional, ensinando a como fazer alguma coisa. Uma receita de bolo, um manual de instruções, né? Uma bula de um remédio. Então, a gente não tem aqui produção injuntiva. Não é verdade? Posicionamento crítico. Olha, tem uma criticidade aqui, tem uma argumentação, mas a gente não tem um texto predominantemente crítico. A gente tem aqui um cenário, uma cena em que uma filha chega para a mãe e levanta toda aquela questão que nós já falamos, né? Do troco que ela queria ficar. Então, tem uma criticidade? Tem algo para a gente pensar, não tem? De que não se deve agir de má fé, porque, especialmente as pessoas, você tem uma consciência, então, ela sabia que não era certo ficar sem um troco sem comunicar à mãe, e seria deslealdade, né? Na letra C, a gente tem leitura atraente, produção em quadrinhos, tá certo? Porque a tirinha, ela tem a produção em quadros, né? Como as HQs, as histórias em quadrinhos, o próprio nome diz, né? Narrativa de fatos, exatamente. A nossa resposta é essa. Nós temos uma narrativa de fatos. Então, quando você vê uma tirinha, você sabe que o gênero é qual? Narrativa. Tá? Dentro da narrativa pode ter uma argumentação, pode ter um posicionamento crítico, pode ter. Mas por que a gente não marca, por exemplo, a B? Porque aqui diz que a produção é injuntiva, a produção é em quadrinhos, e o gênero não é injuntivo, né? O gênero, porque quando a gente fala em injuntivo, a gente fala de tipologia, a gente não fala de gênero. Tem gênero injuntivo, mas quando a gente fala em injuntivo, é tipologia injuntiva. E aí nós temos alguns gêneros injuntivos, como eu citei agora há pouco, né? A bula, a receita, certo? Nós temos os textos, inclusive, injuntivos, e tem até a divisão dos injuntivos e prescritivos, que nós vamos ver depois, tá? Na letra D, fala leitura atraente, narrativa de fatos, produção injuntiva. Não é injuntiva, certo? Então, letra C, corretíssima. Leitura atraente, produção em quadrinhos, narrativa de fatos. Minha gente, vamos ter atenção à interpretação dos textos mistos, dessa linguagem mista, os textos verbais e não verbais. Não leia, não se apegue só ao texto verbal ao que está escrito, e desconsidere o texto visual. Você tem dois textos, e não veja só o visual, não analise só o visual, e deixa o verbal de fora, você tem que associar, certo? Então, como eu falei, às vezes eu amo também tirinhas, então às vezes pode dizer, que legal, é um texto, né? É um tirinha, é um HQ, é uma charge, é um cartoon, que bom, né? Já fica animado, porque eu gosto desse gênero, mas observe que ele tem as particularidades, né? Ele tem essa peculiaridade, você tem que fazer duas leituras, tá? A leitura do verbal e a leitura do não verbal, certo? É predominante. Vamos ver mais alguma questão. Então, a sétima. A palavra inquilino é utilizada para o quê? Aqui, quando ela fala, essa interpretação da tirinha, né? A letra A diz caracterizar o morador de um imóvel alugado. Pelo contexto, isso aqui não está falando de nenhum morador de um imóvel alugado, né? Caracterizar o coração da personagem do quadrinho, caracterizar a importância da devolução do dinheiro, caracterizar a necessidade que a criança tem de comprar coisas. Aqui seria, na letra B, caracterizar o coração
da personagem. Por quê? Porque aqui, essa caracterização do coração, obviamente, está para a consciência, tá certo? Então, o inquilino é realmente a consciência. Quando a gente diz caracterizar o coração da personagem, tá? Não é exatamente o coração físico, seria a questão da consciência dela, tá? Para que fique bem claro, porque já caiu em prova já essa cobrança em relação a esse, exatamente a essa tira, tá certo? Vamos lá. A letra, a questão 8. A questão 8 é uma abordagem gramatical, né? Falando do mais, que é assim é a função aqui, né? Mas não conseguir, que é a adversativa, mas eu não vou focar nessa questão hoje. Essa também não. A 10ª questão que eu quero trabalhar com vocês aqui para nós finalizarmos. Ó, em relação ao último texto, responda corretamente. É o texto que nós acabamos de ler. Não há injunção em nenhum balão. Há vários tipos de balão. A letra B. A letra C diz, apresenta onomatopeia. Onomatopeia é figura de som, né? A porta se abrindo, o barulho da chuva, um animal, um cachorro latindo, é onomatopeia. A letra D diz, a linguagem visual contribui para o entendimento do texto. É a mais coerente, né? Mas vamos ver se há vários tipos de balão. Vamos lá. A gente aproveita e já é outro assunto, ó. Fique ligado. Na letra A, ou melhor, nós falamos de proporção, né? No balão 1, temos o balão de fala. Na 2, balão 2, o quadrinho 2, o segundo balão fala, o terceiro balão fala, o quarto balão fala. Então, não há vários tipos de balão, certo? Só balão de fala. Então, a gente tira aqui a letra B. Não há injunção em nenhum balão, vamos ver. Injunção é ordem, é o pedido, né? Tome. Pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala. Tome. Tome. Então, ela está dando um pedido ou uma ordem aqui. Tome. Veja o que a alternativa diz. Não há injunção em nenhum balão. Está errado. Quando ela diz tome, ela está mandando. É pedido a ordem. Isso é linguagem injuntiva. Né? Apresenta uma onomatopeia. Tem alguma figura aqui de algo caindo, né? Alguma figura de som. A porta se abrindo, algum barulho, representação de algum barulho, é onomatopeia. Não há, a gente não marca. Vamos para a próxima. A próxima diz, a linguagem visual contribui para o entendimento do texto. Sim, minha gente, com certeza. Né? Com certeza. Não podemos, na tirinha, observe, a linguagem verbal e a linguagem visual são imprescindíveis para o entendimento total, tá? Não esqueçamos, entretanto, que há balões, há diversos tipos de balões, que eu fico aí a dica para pesquisar em casa, né? Mas no que diz respeito à linguagem visual, há algumas tirinhas que são chamadas de alguns quadrinhos a propósito, né? Às vezes vem até nas revistinhas da Turma da Mônica, você pode ver no final que há uma tirinha, né? Que é só sem fala alguma. A gente fala que quadrinhos, são quadrinhos mudos. Mudos, não tem fala. Mas você entende por quê? Pelas expressões, né? Pelo todo o cenário, pelo contexto visual. Então, você vai entender pelo visual apenas. É possível isso? Claro. Faça pesquisa, veja que tem vários quadrinhos mudos e você consegue compreender. Mas quando nós temos o verbal e o não verbal, um contribui para o entendimento do outro. Então, a letra D está corretíssima, certo? Então, vimos o que aqui? Vamos revisar? Nós vimos aqui nesta tirinha, especificamente, né? Que há uma narrativa, há personagens, né? Há uma questão aqui conflitante, Mafalda se depara aqui com a questão de devolver ou não o troco. Ela se sente frustrada porque pensou em ficar com o troco da mãe, né? Mas agiu honestamente, dividiu o troco, devolveu, melhor dizendo, o troco, né? Que ela disse que o inquilino dela, a consciência, não permitiu que ela ficasse com ele, né? Nós temos aqui, então, o gênero narrativo, melhor dizendo, o gênero tirinha,
a tipologia narrativa, lembram-se do que eu falei a semana passada? A gente vai imaginar a tipologia como uma forma, mentalize uma forma de bolo. Dentro dessa forma, você vai colocar massa de chocolate, massa de morango, pode ser um bolo de morango, bolo de laranja, um bolo de chocolate, de coco, mas aí será tudo a mesma forma. Então, na narrativa, você tem lenda, crônica, né, fábula, tirinha, quadrinho. Se tem personagem, é narrativa. E como nos demais gêneros também, tá? Há gêneros injuntivos, há gêneros positivos, tá? Então, como vimos hoje, até algumas citações dos injuntivos, né? Pesquise e estude. Veja o lema da Isolada: o sucesso vem para quem estuda. Então, pesquise, se informe, né? Espero que essas dicas tenham sido importantes. Prestem atenção quando for interpretar tirinhas, HQs. Não se apeguem, não foquem só no verbal, tá? Ou no visual. Vejam as duas linguagens, porque se elas estão aqui é porque elas são importantes, elas são imprescindíveis. Está certo? Vimos aqui um pouco da interpretação dessa tirinha, não é? Aqui tem alguns aspectos também gramaticais, mas não vamos focar neles hoje. E vimos aqui, inclusive, né? Também pincelamos aqui os tipos de balão, quero que vocês pesquisem. Há balões de grito, há balões de pensamento, né? Há balões de susto, de medo, vários tipos. Dê uma olhada, dê uma pesquisada. E vimos também aqui a onomatopeia, que é muito presente no balão. No balão, não, nas HQs, de uma forma geral, nas tirinhas, né? Que é essa figura de som. Tá bem, minha gente? Então, estudem, revisem, treinem, leiam, aproveitem e deem uma lida. Ler quadrinhos é muito bom, não é? Eu amo quadrinhos. Faça uma leitura, tente interpretar, tente ver o contexto, tente entender por que a narrativa, outros quadrinhos, exercite os conhecimentos que você adquiriu hoje. Está certo? Um beijo, até o nosso próximo encontro. Fiquem bem.